Oi todo mundo, bem-vindos ao meu canal e hoje nós vamos falar sobre Hereges de J.K. Chesterton. J.K. Chesterton era um professor universitário, filósofo, dentre muitas atribuições, muito estudioso, era católico, e esse livro eu não recomendo fazer o que eu fiz. Apesar de ele ter sido escrito em 1906, se eu não me engano, ele, na verdade, o ideal seria ler o Ortodoxia antes, para poder ter uma melhor compreensão acerca dos hereges. E o que trata o livro dos hereges? De forma sucinta, o Chesterton ele faz uma crítica a todos os autores contemporâneos de sua época, que ele considera que estão desincronizados entre a razão e a religiosidade, e com isso fugindo dos dogmas, tratando-os como hereges. Aqui nesse livro, olha, o Ortodoxia surge 3 anos depois desse livro. Esse livro aqui não é um livro fácil, já vou dizendo. Ou sou lerda para ler. Também tem isso, né? Ele tem esse recuo aqui gigantesco. Deixa eu ver um aqui. Já parei no melhor para resumir o livro, porque ele aborda antes. Ai, gente, nada. Tem essa figurinha aqui na contracapa. A propósito, nem falei editora, né? Bonita. Editora Ecclesiale. E eu posso meio que sintetizar o contexto que ele estava se referindo da seguinte forma como ele mesmo o descreve. Herege será, portanto, o retrato dos defeitos dessa filosofia de raízes renascentistas que, autodenominando-se humanista, desumaniza o homem. Saber por que a filosofia moderna tem conduzido ao pessimismo é razão suficiente para enfrentar o livro e o que lhe segue, que conduzem a um otimismo essencial, ainda mais nesta primorosa edição brasileira da Ecclesiale, com tradução impecável de Antônio Emílio Anguet de Araújo e Márcia Xavier de Brito. E eu vou pegar uma outra passagem aqui também. Só um momentinho, tá, gente? A pessoa não tem... Aí eu vou falar os subtópicos que ele aborda, enquanto eu não acho a passagem que eu quero falar pra vocês. Vocês não ficarem olhando pra minha cara, olhando pro livro, né? Né? Ele retrata aqui
As observações iniciais sobre a importância da ortodoxia, ou seja, o respeito aos preceitos da Igreja Católica Romana, no caso, o espírito negativista das correntes renascentistas que afastaram o homem um pouco do sagrado, o Sr. Rudyard Kipling e a criação de um mundo menor, um mundo mais materializado. Gente, eu não tô lendo as coisas não, eu tô falando aqui, resumindo para vocês. O Sr. Bernard Shaw, agora eu não me recordo. Por exemplo, sobre sandálias e simplicidade, como o cientificismo tenta sobrepor-se à fé, à razão e à ortodoxia. Ele aborda como jogos mentais e ele faz críticas severas a vários escritores como o Rudyard Kipling, o Bernard Shaw, o Sr. H. Wells, Omar, Sr. George Moore. Ele fala sobre o paganismo do Sr. Louis Dixon. Ele menciona os celtas e celtófilos. Alguns escritores modernos. Esqueci que eu não posso ficar balançando, porque a gente tem problema. Desculpa, gente. Nem estava anotando. O Sr. Keble, a Divina Futilidade, Ironia de Whistler, A Falácia da Jovem Nação, Os Romancistas dos Bairros Pobres e dos Necessitados, e Observações e Finais. E tem um outro ponto aqui, por exemplo, a respeito do Bernard Shaw, que eu quero ler com vocês. O Sr. Shaw não pode entender que a coisa mais valiosa e adorável aos nossos olhos é o homem. O velho bebedor de cerveja, criador de credos, batalhador, falível, sensual e respeitável. E as coisas encontradas nessa criatura permanecem imortais. As coisas encontradas na fantasia desse super-homem morreram com as civilizações agonizantes que o criaram. Quando Cristo, no momento simbólico, estabeleceu sua grande sociedade, não escolheu para a pedra fundamental nem o brilhante Paulo, nem o místico João, mas o embusteiro, arrogante e covarde, numa palavra, um homem. E sobre essa pedra construiu sua igreja. A Igreja Católica, para quem não sabe, o que eu acho pouco provável, interpreta parte da Bíblia como Pedro é a estrutura base da igreja. E no Vaticano existe subterraneamente o sarcófago do Pedro, o apóstolo. Até hoje, tá? Quem tiver oportunidade para viajar até lá, fique à vontade, me mande fotos. Eu sonho ir para Itália. Enfim. E sobre esta pedra construiu sua igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Todos os impérios e reinos se desvanecerão pela fraqueza inerente e contínua de terem sido erigidos sobre homens fortes. Mas aquilo que é única, a igreja cristã histórica, foi edificado sobre um homem fraco e por essa razão é indestrutível, pois nenhuma corrente é mais forte que o mais fraco dos elos. Ou seja, quem não concorda comigo é herege, quem concorda não é. Algumas críticas eu até concordo até certos aspectos, outras nem tanto, mas eu não vou entrar no mérito para o vídeo não ficar gigantesco. Mas, gente, sério, eu sei que foi lançado 3 anos depois, mas leiam Ortodoxia antes de ler o Hereges. Porque você vai ter uma compreensão infinitamente melhor acerca do posicionamento
da razão, da emoção, dos dogmas, e ele quase trata todos esses autores como negacionistas e como se eles devaneassem acerca de certos pontos, e por decorrência disso foi enfraquecendo com o tempo essa questão de espiritualidade para toda a sociedade. Esses autores contemporâneos, na perspectiva dele, afastaram as pessoas da pedra, que na minha religião é Jesus, que é a rocha, mas que para os católicos é Pedro. Então essa foi a resenha, espero que tenham gostado. Não deixe de curtir, comentar, se inscrever. Muito obrigada a todos que estão se inscrevendo, tô gostando muito. Podem me deixar dicas de livros aqui que talvez vocês queiram que eu traga resenha. É isso. Me siga nas redes sociais, aqui no inbox, tá? Por favor, hein? Faz esse favorzinho, não sai daqui sem dar um joinha, não. Por favor, faz essa gentileza, tá? Por favorzinho. Beijo. Fui.